foi. Então, só para finalizar essa fala sobre acessibilidade, tem um termo muito utilizado na arquitetura, principalmente, mas deveria ser utilizado em todos os âmbitos, que é design universal. O design universal, ele consiste em colocar pessoas com deficiências inclusas no planejamento, né? Então, é desde o planejamento incluir pessoas com deficiência, seja em adaptações ou então no planejamento de coisas novas, né? Seja produtos, sobre aquilo que a gente já falou sobre acessibilidade, mas tendo como base as normas de acessibilidade. E aí que tá a sacada. E nisso, não só pessoas com deficiência vão ter maior autonomia, como também outras minorias, como idosos e crianças. Então, o design universal ele acaba sendo mais abrangente até mesmo do que a acessibilidade em si, porque ele leva em consideração as normas de acessibilidade. Ótimo. Esse design universal, ele realmente, eu acho que até eu poderia aproveitar muito dele, que às vezes eu estou olhando um filme e gosto de colocar a legenda em português e ainda assim, quando a fala está em português, ainda bota a legenda, porque às vezes tu tá a fim de só ler, às vezes tu tá a fim de só escutar. Então é bom. Mas isso é um hábito que eu tenho também. Eu faço uso muito bem da questão da legenda e do áudio, tanto em idiomas diferentes quanto nos mesmos, para conseguir entender de melhor forma. Isso. Principalmente trocando idioma, né? Se eu tô olhando e boto a legenda em inglês, aí até que a Lisandra, que é professora de inglês, a legenda em inglês, ela ajuda um monte, né? Tu aprende um monte acompanhando ali pelo escrito em inglês. Mas, gente, acho que era mais ou menos isso que a gente estava tentando trazer nesse episódio e já conversando entre nós aqui, a gente já chegou à conclusão que esse é o primeiro de vários, porque tem muita coisa, tem muitas perguntas que a gente quis fazer, eu fiquei de fazer no meio e fiquei, não, mas vai sair demais do assunto, então a gente vai ter que elaborar outras pautas, outros assuntos específicos e chamar a turma aí de novo para falar, porque tem muita coisa legal. Um exemplo de que a gente queria falar era da representatividade, assim, na TV. A gente não vê tanta gente deficiente, assim, digamos assim, as pessoas com deficiência né, no Big Brother agora, que tá bombando aí. Vai começar Big Brother, cadê as pessoas com deficiência? Aí o Diego falou que lá em 2017 teve uma e tal, mas realmente a gente pode focar muito nisso no próximo episódio e em outros assuntos que vão pulando quando a gente fala sobre. O que eu queria fazer para encaminhar o fim, talvez o Diego e a Lisandra não saibam disso, mas a gente costumava ter ali nos primeiros episódios, agora a gente gostaria de voltar a fazer uma perguntinha final para os dois, né, não falar só sobre esse assunto, mas se quiserem também, fiquem à vontade. Mas é a perguntinha do café, tenho certeza que o Diego já ouviu, que é o seguinte: se vocês pudessem, a perguntinha que a gente faz para todos os convidados novos. Agora teve os dois Pedros que a gente apresentou no último episódio que escaparam dessa, mas quando eles voltarem, eles vão ter que responder também. Como o assunto é denso, né? Agora vamos fazer uma parte um pouquinho mais, talvez, reflexiva ou mais descontraída mesmo. Pode começar, eu não sei, vocês escolhem aí quem começa, mas a pergunta é a seguinte: se vocês pudessem escolher qualquer pessoa, viva ou morta, para tomar um café, até, inclusive, não é só pessoa viva ou morta, pode ser até pessoas fictícias, assim, personagens fictícios, está valendo também. Para tomar um café por meia hora né, bater aquele papo descontraído, tranquilo, com qualquer pessoa do mundo. Com quem vocês tomariam esse café? E quem quer começar? Posso ir. Se vocês me permitirem, eu gostaria de escolher uma pessoa morta e uma pessoa viva também, se abrir o parêntese para isso. A pessoa liberado. que não está mais entre nós, que eu gostaria, é Frida Kahlo, que muita gente não sabe, mas Frida Kahlo no rolê é uma pessoa com deficiência. Ela é lembrada por muitas outras coisas, mas ninguém sabe que ela é uma pessoa com deficiência. E a pessoa do momento que eu tomaria um café, e ainda vou tomar um dia, se Deus quiser, é o Emicida. Admiro muito. Fenômeno.
Não, o Diego pegou a minha pessoa também. Eu vou entrar nesse rolê dele. Nem tá sabendo, eu vou entrar nesse rolê. Vamos participar junto do mesmo café. Eu vou me juntar. E um dos motivos que é a Frida é porque muitas pessoas não sabem, né? Que ela foi uma pessoa com deficiência, mas ela demonstra isso nas pinturas dela, nas obras de arte. E não só por isso, mas também pelo empoderamento feminino, pela história dela, né? Ela desde de nova, né? Eu acho que, se eu não me engano, ela tinha 8 anos quando ela descobriu uma deficiência. Se eu não me engano, foi assim a história. E ela continuou persuadindo os sonhos dela e continuou inspirando pessoas e continua até hoje sendo um exemplo de empoderamento feminino, principalmente. E tanto é que eu conheci ela como inspiração de empoderamento feminino. E depois que eu fui descobrir que ela é uma pessoa com deficiência, passei a admirar mais, porque eu achei incrível que ela demonstrava isso nas pinturas dela, e muitas delas foram escondidas, e por isso que as pessoas acabam não sabendo dessa informação. Realmente, a Frida Kahlo eu não conhecia muito bem, assim, né? Mal tinha ouvido falar sobre a história dela. Eu lembro que um momento que fez eu pensar, fez eu, caramba, eu vou tentar entender quem é essa pessoa aí, foi olhando um filme da Disney. Já falei várias vezes aí, sou um apaixonado pela Disney. Olhar o filme lá, o Coco, em português ficou Viva, a Vida é uma Festa. E tem uma hora que a personagem da Frida Kahlo aparece lá em versão esqueleto, versão pós-vida, né? E eu achei muito curioso e tal, quis entender um pouco e realmente é inspiradora e é muito legal. Eu acho muito legal, principalmente quando, como a Lisandra falou, nem foi por isso que ela chegou nela, foi, por exemplo, da representatividade, no caso, feminina, e também pela pessoa brilhante que ela era na arte dela, né, artista. E aí também era uma pessoa com deficiência que era um detalhe que muitas pessoas até hoje não sabem. Então, vai ser um belo café, esse café de vocês três aí. Se vocês quiserem gravar e mandar pra gente, a gente posta aí Muito depois. açúcar, por favor. Não. Agora vai dar briga. Não. Ô, Diego, agora estragou o café. Agora vai dar briga. Diego, Eu sou o diferentão do rolê, deixa o açúcar, faz bem, gente. Não, tu Eu estraga o café. eu confiava no Diego. Eu confiava no Diego até esse momento. Agora caiu. Começo a desconfiar. As máscaras Não, pessoal, caíram. nosso objetivo não é acabar com o projeto de vocês, por favor. Mas colocar açúcar no café não dá, aí é baixo astral. Baixaria? Toda uma linha de produção, tempo de baixaria? colheita para fazer a torrefação, para o cara ir lá botar açúcar no café. Aí não dá. Te defende aí, Diego? E se vocês vissem a quantidade que eu coloco, vocês ficariam mais bravos ainda. Porque eu acho que na minha xícara, eu nunca parei para pensar, mas eu acho que vai mais açúcar do que café, viu? Isso é que nem o que eu penso das pessoas que rebaixam os carros, né? Vai lá, o cara faz todo o projeto do carro, a indústria monta tudo, faz tudo no equilíbrio certinho, aí vem os bonitão e pá, rebaixa o carro, destrói a brincadeira. Talvez vire making off aqui o que eu vou dizer, mas a gente teve durante o podcast também um caso semelhante, que é o pessoal que abre o cano de descarga da moto, que participaram do podcast lá pelo Anderson. Esses também entram nesse ramo aí. Talvez vire making off, mas também devem ser criticados. Ô, Diego, eu tava pensando uma coisa aqui. Tu teve o privilégio de conversar com uma das pessoas que provavelmente tu colocaria nesse café. Tu conseguiu conversar com a Mariana, né? Que é uma das pessoas que eu também queria incluir nesse café. Inclusive eu fiz a citação aqui da Mariana Torquato, que tem o maior canal do YouTube de pessoas com deficiência no Brasil, e durante o último mês de dezembro, a gente sabe, dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e infelizmente pessoa com deficiência, é esquecido do rolê geral, mas nesse dia as pessoas lembram da gente. Eu dei 2 ou 3 entrevistas para rádios ou para
tantas coisas naquele dia, e nos outros dias cá estou, poucos compromissos me chamam, mas naquele dia todo mundo queria me ouvir, me ler, saber o que eu penso a respeito. E a empresa que eu trabalho tem um comitê de diversidade e inclusão, do qual eu faço parte, a gente conseguiu criar, e uma das possibilidades que eu levantei, eu disse, não, a gente precisa convidar alguém que seja pessoa com deficiência para falar a respeito. E eles perguntaram quem, eu fui atrás, conversei com ela, e a gente teve uma palestra com ela aqui, que foi incrível, e inclusive depois do assunto ela passou a me seguir nas redes sociais, mas tem um tema muito legal para quem vai estar ouvindo a gente, talvez vire making off também, que eu gosto de dizer que a gente, pessoa com deficiência, não faz parte de uma tribo também, porque as pessoas sem deficiência olham para nós assim, poxa, tu é um cadeirante, o meu amigo do meu primo que mora na cidade do fulano também tu não conhece ele? Aí eu fico assim, então, cara, não, mas então a gente vai quebrando esse paradigma e tentando colocar mais perto da tribo da gente as pessoas que a gente admira. E se tu respondesse assim, tá, e olha só, eu também tenho um amigo que não tem deficiência, que nem tu conhece ele mora lá no Nordeste, como é que tu não conhece? É, né? Cabeça oca do mesmo jeito. Tem a mesma cabeça oca. Ai, coisa linda. Gente, então tá, encaminhamos, o café tá feito aí, vão dar belíssimos cafés. Agora eu só vou puxar então, já que terminamos a pauta, o tema e a partezinha do café, vou encaminhar para o fim falando sobre as dicas, que a gente sempre termina o episódio de podcast com dicas de todos os participantes. Pode ser uma, pode ser duas, mas a princípio são coisas rápidas, né? A gente não precisa comentar muito. Eu já vou puxar a minha dica para começar a funcionar. Certamente será podcast. Olha só, então, dessa vez eu vou fugir da minha lógica, porque a gente tem, quem não sabe aí, a gente tem uma batalha épica rolando em cada episódio, que é eu indicando podcast e o Indruz indicando livros, que todo mundo sabe que é muito pior que podcast, mas enfim, ele tenta, né? Ele insiste. Só que hoje eu vou participar, eu vou indicar uma série mesmo. Vai em série da Netflix, que é a série chamada Atypical. 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 Ele é uma série sobre basicamente ela vai ao redor na história de um adolescente com traços de autismo. Ele quer resolver, ele quer namorar, ele quer estar ali na época de sair da escola e tal. Aí conta toda meio que uma vida dele, assim, é fictícia, né? Mas eu vi ela sem saber, a gente entrou um dia despretensiosamente para olhar e gostamos do primeiro episódio, gostamos do segundo, olhamos tudo, tem 3 temporadas, é muito legal para tu entender assim vários conceitos que tu só consegue entender quando tu vê a situação acontecendo, vê que para essas pessoas, tipo, tem outras pessoas com graus diferentes de autismo na série e tu consegue entender que não é todo mundo igual, que cada um tem a sua necessidade. Tem coisas assim que para a gente parece ser tão simples e para eles é uma grande conquista, um olhar no olho, um pedir desculpas, umas coisas assim que quando tu vê, tu tá ali totalmente sensibilizado, entendendo, né, conseguindo ter uma espécie de empatia. Então, para quem tiver interessado no assunto, essa série é sensacional. Indico muito. Já que tu criticou minhas dicas, que são sempre livros, vou indicar um livro de novo, porque é muito mais importante ficar só ouvindo resumo em podcast e em YouTube. Eu vou indicar um livro que ele passa um pouco pela ideia do porquê que a gente também tende a excluir o que é diferente. Então, eu já mencionei a letra da música Sampa aqui ao longo do episódio, mas tem um livro que eu ainda estou lendo ele, mas ele começou a plantar algumas sementinhas e me fazer questionar alguns pontos. E se chama A Classe Média no Espelho, é de Gessé de Souza. Ele também escreveu o livro da Elite do Atraso. Então, é um livro muito bom,
É um livro que vai te confrontar alguns paradigmas, algumas coisas que tu tinha em mente, e fica uma leitura super interessante. É um pouco denso, mas vale a pena. Essa é a minha dica. Quem vai agora, Vamos- Renatinha? A Renatinha. Vai lá. Então, para manter a ordem de que o alemão normalmente indica podcast, o Indus normalmente indica livros e eu normalmente indico filmes, vamos de filme. Então, o filme que eu quero indicar hoje é O Milagre da Cela 7, que é um filme da Netflix. E eu achei um excelente filme e eu acho que faz pensar um pouquinho sobre a relação das pessoas com deficiência e a sociedade em si. Quase não chorei nesse filme, hein? Chorei só um pouquinho. Esse filme é super bonito mesmo. Eu me lavei chorando nesse filme. Ah. Não que isso seja muito difícil, né? Na Já verdade, comentamos sobre isso, não tenho muita dificuldade sobre chorar em filme, mas eu também. bah, Mas é que eu nesse filme até foi aqueles, eu até comentei, foi aqueles choros assim pra mim que já começou a passar um pouquinho do limite do que eu gosto, assim, porque eu comecei a, sabe, começa a dar um ruim, assim, eu comecei a, nossa, comecei a ficar mal, assim, mas realmente ele é bem reflexivo, é bonito demais a ideia, assim, a mensagem que ele passa. Então vamos lá, Lisandra ou Diego, qual vai iniciar? Pode ir, Lisandra, pode ir. E agora? E agora? Então, como estamos falando sobre o projeto Pessoas com Deficiência, eu vou indicar o @ de Pessoas com Deficiência. Primeiramente, o nosso projeto, então, quem está escutando, já siga o Realidade Acessível, @Realidade Acessível. Lá a gente também direto fala sobre conteúdos também de outras pessoas com deficiência, porque o nosso conteúdo é criado em conjunto, né? Eu, pessoa sem deficiência, com o Diego, pessoa com deficiência, e a gente indica direto pessoas com deficiência e conteúdos nesse sentido. E uma das pessoas que eu gostaria de indicar para vocês seguirem é @Maria com 2A, _Vieira. Acredito que o Diego também vai ter outras referências. Tem também a Ana Clara e a Mariana, que a gente já falou. E gostaria, então, de deixar a Maria _Vieira. Como vocês todos fizeram indicações aí, eu preferi ser o último porque eu estava com medo que fosse ouvir de algum de vocês o bendito filme Como Eu Era Antes de Você. E é o filme mais capacitista da história do cinema mundial. Eu convido até quem estiver ouvindo esse podcast já tenha visto esse filme, veja de novo, com base no que a gente falou aqui, vocês vão ver quanto é errado aquele filme. Aquele filme passa uma ideia de que morrer é melhor do que viver tendo uma deficiência, e é um dos filmes que mais me irrita na história dos filmes, um filme desgraçado. Eu até ofendi o filme, coitado do autor, mas tudo bem. E eu vou fazer uma indicação de um filme que se chama Jogo da Vida, que é um filme que não tem pessoas com deficiência, mas ele passa uma história de uma menina que acabou contraindo uma leucemia, e por conta daquilo os amigos dela começam a tratar de forma diferente. No entanto, uma das pessoas com qual ela nunca teve muita afinidade, ou sempre discutiu porque eles jogavam futebol na escola, essa pessoa passa a perceber que ela não deixou de ser a pessoa que ela era antes por conta da doença ou do problema que ela adquiriu, e passa a tratar da mesma forma. E como eu também não confesso para vocês que eu não saberia indicar bons podcasts, eu sou do time do Anderson, de bons livros, gosto de bons livros, e tem um livro que está disponível gratuitamente na Google Livros, que se chama A Próxima Porta, de Black Pierce. Um livro curto, com uma história muito bem envolvida, de suspense, que talvez não tenha totalmente ligação com o tema, mas vai conseguir com certeza divertir quem estiver nos ouvindo, e vocês vão gostar muito. Pessoal, eu posso dar mais uma indicação? Agora, ele falando sobre filmes, eu lembrei de um que é feito uma tradução horrível do título, que é Amizades Improváveis, e até mesmo capacitista essa tradução. O filme em inglês é deixa eu só olhar aqui, The Fundamentals of Caring. Então, é os fundamentos, né,
de uma pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência e tal, eles viram amigos e vivem uma história, e ele acredita muito nesse menino que ele cuida, realiza o sonho dele, e tem uma percepção muito legal, né? Essa amizade que eles têm, essa intimidade que eles criam durante o filme é muito bacana. E então eu deixo esse, que eu achei muito legal e gosto, assim, da maneira como eles falam, de que muitas vezes a gente, pessoas sem deficiência, tem um certo medo, um receio de falar com pessoas com deficiência, e nesse filme mostra que não tem segredo, que a gente tem que ser a gente mesmo e que o importante é a gente tratar com respeito. Essa é a base de tudo. Muito bem. Olha, temos uma lista de dicas valiosas. Vamos ter que colocar no papel agora, colocar na descrição do episódio, para ficar acessível para todo mundo. Ver o melhor jeito de transformar isso em mais acessível ainda, por causa do tema desse episódio. Sempre que a gente puder, a gente vai tentar fazer conteúdos mais acessíveis. É um objetivo que a gente tem aqui também. Então era isso, gente. Acho que podemos finalizar por aqui este belíssimo episódio, que é só o primeiro de muitos que virão sobre o assunto, como já foi falado por aí. Tem alguma declaração final que vocês queiram dar aí, ou posso dar por encerrado? Só agradecer o quanto foi legal gravar isso. Talvez vire making off, mas foi top de linha, até muito melhor do que eu esperava. E a gente fica muito, muito feliz de verdade de ver todo esse movimento, não só por uma reflexão que o Fernando teve, mas também dessa atitude de querer trazer isso, transformar em conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e de saber que vocês estão levando também isso em consideração no planejamento de vocês, por um mundo mais acessível e inclusivo. Com certeza, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o assunto, exemplos de pessoas que a gente conhece que viveram isso. Eu tenho um amigo, até conversei com ele ontem, tem um amigo que o pai dele sofreu um acidente quando meu amigo tinha 7 anos, a gente era colega, e desde lá ele ficou, acho que ele é tetraplégico e tal, a gente conversou bastante sobre o assunto, e ele, né, teve toda essa vida adaptada, a família dele, com os cuidados do pai e tal. Então, conversei com ele ontem que ia fazer esse episódio, ele ficou todo empolgado, ele disse, me manda isso aí, quero ver e tal. Então, com certeza vamos ter muito assunto ainda para falar sobre isso. Indruz e Renata, vocês também alguma declaração ou finalizamos? Não, podemos finalizar, mas foi um belíssimo episódio, um ponto de partida para um assunto que necessita muito mais ser divulgado, ser falado e ser disseminado. Então, de alguma forma, a gente aproveita aqui o nosso espaço e formamos agora essa parceria com o pessoal aí da Realidade Acessível, e a ideia é que essa parceria se prolongue muitos anos. Então, até a gente conseguir esgotar todos os assuntos e depois a gente volta e repete, porque o pessoal tem que entender. Eu só queria aproveitar e agradecer, então, a Lisandra e Diego. E eu queria dizer que eu queria muito que a gente se tornasse mais crianças, que vissem a vida da forma que as crianças viram a cadeira de rodas do Diego, como um carrinho que eu também queria ter, que a gente consiga olhar para o outro de uma forma com muito mais empatia, e eu acho que entendendo o que o outro passa, sem olhar, ai, coitadinho, ele venceu, ele está na cafeteria, né, Diego? Então, que a gente consiga olhar para as pessoas assim. E obrigado, digo em nome de nós três, mas principalmente por mim, obrigado por me fazer ver isso de uma forma diferente, porque alguns conceitos certamente serão revistos, conhecimentos foram agregados, e eu acho que quem chegou aqui e ouviu a gente até aqui, com certeza vai ter a mesma impressão. Que espetáculo, Renatinha. Eu até ia fazer uma introdução para terminar o episódio, mas já foi muito bem feito. Eu só posso dizer tchau e obrigado para todos vocês aí. Feito? Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu. Tchau, galera. Tá. Agora a apresentação, né? Finalizei, e agora vou fazer a apresentação. Quer ligar outro?
Talvez. Eu acho que dá, acho que Vai nesse cair. consegue, até porque a gente só vai... Da outra, eu preciso Não. fazer xixi. Ah, Eu tô me mijando, por favor. Que vai horror. lá, enquanto isso eu e o Indruso já Tá. vamos fazendo as nossas. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou fazer a apresentação. Como é que vai ser? Eu vou falar o meu nome e como é que tá a função aqui atrás, assim, como é que eu apareço no vídeo, como é que eu sou, o Indruso também, e a Renata quando voltar também. E aí eu vou falar, vocês já falaram, né? E aí eu vou falar que a gente tem 2 convidados e tal, e daí quando vocês começarem a fala, já vai estar com a fala de vocês, como vocês se descreveram. Tu falou também, Diego, dos quadros no fundo e tal? Acho que eu poderia falar mais, porque eu acabei já iniciando, então eu poderia Isso. fazer de novo. Agora que eu olhei para os quadros, eu não lembrei de tu falando, então... Sim, eu poderia fazer de novo, não tem problema. Tá. Quer fazer de novo também, Lisandro, ou não precisa? Tá no mudo. Tá no mudo. Mudo, mudo, mudo. Não tem uma reunião que isso não aconteça. Cara, não sei, vocês que mandam, vocês que mandam. Eu acho que pode falar de novo, porque o Diego vai falar de novo, aí... Até para tu não perder, não ficar, tipo, pegando o início do fim, Isso. né? Daí tu pega tudo no mesmo lugar. Se eu não usar, daí tudo bem, mas pelo menos vai ter um a mais. Tá. Eu, depois vai Indrus. E daí, eu não sei, tu só comentou no início que a gente é do Realidade Acessível, a gente precisa se apresentar, alguma coisa assim a mais, ou tu chegou a falar que a gente é do Realidade? Eu não lembro agora. Eu acho que eu vou falar agora até. Ele vai falar agora, na verdade. Vou falar agora. Pelo que eu entendi. Eu vou tentar Eu falei. introduzir isso e daí eu vou dar... Eu sou o Fernando e tal. Eu falei. O Indruzi falou também. O Indrus falou também. Eu falei que nossos convidados de hoje têm do projeto Realidade Acessível. Ah, perfeito, verdade. Sejam bem-vindos, Diego Miller e Lisandra Metz. Tá, perfeito. Então já tá tudo certo. Meu Deus, a gente falou tanto que eu nem lembro tudo que a gente falou. Vocês estão vendo quanto coisa. Cara, junta a galera do direito, dá isso. O editor vai sofrer. Uhum. Vamos lá. Eu sou o Fernando Kaiser, loiro, assim, cabelos, vamos ver, eu tô tentando, né? Cabelos loiros, óculos, barba bem rala, camiseta branca, uma parede branca ao fundo com uma janela fechada e dizem que eu tenho uma cabeça um pouco maior do que o normal, sou meio cabeçudo, mas isso são só as más línguas. Eu sou Anderson Indruziak, eu sou claro, tenho cabelinho cacheado, barba, ela tá para fazer, eu preciso fazer essa barba, ela tá grande. Cabelinho na régua? Não, na régua nunca será, nunca será. E ao fundo tem uma prateleira com alguns livros, alguns CDs, porque eu ainda escuto CDs. Old school. E eu sou Renata, tenho cabelos médios. Meu cabelo, na verdade, é um cabelo moreno, não muito escuro, mas ele tá pintado de loiro. Então, eu tenho algumas mechas no cabelo. Eu tô usando fone de ouvido azul do Grêmio. Importante referenciar isso aí. E eu tô dentro de um escritório e ao meu fundo tem algumas prateleiras com muitos livros. Ótimo. Pena que não dá para botar podcasts não dá pra botar podcasts nas prateleiras, né? Só livro. Isso é foda. É verdade. Boa observação. Eu sou o Diego, cabelo loiro, um pouquinho bagunçado, coloco a culpa nele no fone de ouvido que eu estou usando aqui, que o fone de ouvido tem um símbolozinho vermelho nele, mas ao meu fundo tem quadros do Grêmio que compensam isso, uma parede verde, o meu sofá é marrom, minha janela está aberta, estou com uma camisa preta do Pokémon, porque eu sou ainda um fã grande entusiasta de desenhos japoneses, e talvez eu tenha a cara mais jovem aqui do nosso querido podcast. Fica o questionamento para quem está nos ouvindo e quem nos veja no YouTube. Olá, pessoal. Me chamo Lisandra. Eu estou usando camiseta preta. No meu fundo tem umas florzinhas aqui, outra plantinha e tem uma parede de cor bege. Eu tenho cabelos pretos longos, é meio castanho, olhos também castanhos, pele branca e estou usando um fone de ouvido. Aí meus vizinhos agora, ó. Meu Deus do céu, aí passou a motosserra. É isso então, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora já num momento mais fora do ar.
a participação de vocês. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram. Quando eu fui convidado, até fiquei meio assim, será que eles vão topar? Tomara, né? Ó, Diego, achei que a gente tá com essa moral toda, Diego. A gente tá nessa de poder recusar e aceitar convite, assim, né? Então, Quem diria? vamos ver, vai passar pela avaliação. Vou aproveitar o Pessoas resto. com deficiência, a gente tem uma necessidade tribo. tão grande de falar sobre a nossa tribo que qualquer oportunidade de falar sobre o tema, eu estou falando. Se me colocar num grupo de esporte, se de oportunidade, eu estou falando. Se me colocar num grupo de nazistas. de qualquer coisa, eu vou tentar converter eles de alguma maneira e não vou. Às vezes a gente desiste porque é uma luta meio complexa contra quem não quer ouvir, mas a gente está aqui para tentar provar contra. Reclama para mim, a gente se dá a mão e vai junto, só vai. Isso aí. Mas, Diego, se 1% quiser te ouvir, eu acho que já valeu a pena. Vai fazer uma diferença, né? Eu sempre digo que nesse rolê de ninguém soltar a mão de ninguém, que surgiu em 2018, muito pouca gente lembrou de segurar a mão de pessoa com deficiência. Então, a gente tem que alcançar a mão das outras pessoas e tentar desconstruir esse fato de que eu não sou um super-herói e também não sou nenhum coitado. Estou aqui tentando desconstruir e ajudar de alguma maneira. Fenômeno. Show de bola. Isso aí. Que venham os próximos. E aproveitem o resto dos sábados de verão de vocês. Muito Valeu. Ô, Alemãozinho. Tchau, pessoal. Não, espera. O que é? Alemãozinho, tira o meu printzinho aí, por favor. Ah, faltou nosso print foto, né? Eu já coloquei vocês já no... Eu sem querer abri o direito romano no meio e aí eu Ô, Renatinha, já li. agora nós vamos ter uma pessoa que sabe fazer as artes bonitinhas, assim, então agora nós estamos tranquilos. Tu sabe o que eu quero muito que a Lisandra ajude, porque eu achei muito legal e falei aqui em casa, ninguém sabia que existia, a descrição do post. Para todos verem. Isso, exato. Inclusive, clica naquela hashtag, Renatinha, tu vai encontrar várias pessoas fazendo de forma... E, inclusive, é bem interessante que tu veja pessoas com deficiência visual fazendo. Tá. Porque como é uma necessidade que eles têm, eles sabem fazer da melhor forma e mais detalhada possível. Sim. Perfeito. Isso é bem... Eu Tá, o conteúdo é meio assim, mas qualquer coisa que precisar, de verdade, é só chamar que eu tô aí. Não sou expert, mas tamo aí. Essa da descrição do post eu já via nas postagens do Romário. Sim. Foi as primeiras vezes que eu vi também. Hoje eu ainda Romário é um perguntei aqui em cara casa que luta se ele muito ainda pela tava... causa. Sim, Ainda perguntei aqui em casa se ele ainda era senador, que ele é agora, não é? Ele ainda é senador, mas, se eu não me engano, ele tem, uma das filhas dele, eu acho que é a mais jovem, tem síndrome de Down. Acho que é. O filho dele assinou com o Novo Hamburgo ontem. Tava na balada em Novo Hamburgo, meus amigos denunciaram já. Tava fazendo festa ontem, bem louco. Vou mandar Então não cai longe do pé, né? Uhum. Mas se fizer que nem o pai de ir pra noite meter gol... Tá tudo Não, certo. mas pior que é ruim. Ele tá Pior que é jogando ruim. no Novo Hamburgo. Não é tão bom, não. Ele é ruim. Então vamos lá, printzinho. Boa! Depois a gente pega direitinho no vídeo, que fica melhor que esse print aqui, mas pelo menos já é uma prévia. Beleza. O Rios faz com não solta a mão de ninguém aí que o dia Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu sou muito burra. Eu tô de Vai fone, acabar, né? Então vai as pessoas não escutam. Eu tava gravando a tela pra postar e não tem áudio. Boa, cabecinha. Ótimo! Tem comentários. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado, pessoal.